Salve nação santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje para falar muito, dessa nova trajetória do Cuca no Santos, o Alex Stival, e com um convidado especial, o Fábio Lázaro, repórter aí do Lance, também da Rádio 9 FM, também a Rádio 9 de Julho. Vai ser uma conversa muito bacana aí com esse jornalista especializado aí já no Cuca, no Santos. E comigo sempre aqui, Longo e Matheus. Fala Longo, fala Matheus. Fala Felipe, Matheus, agradecer o Fábio pela presença. Programa hoje para a gente tentar entender um pouco a mente do nosso novo técnico, nosso novo velho técnico. Fala aí, Matheus. É um prazer fazer o programa com o Fábio, com vocês também, programa para os santistas. Falar um pouco do Cuca, primeiro jogo. Já projetar também o segundo jogo que joga contra o Internacional. E um prazer mais uma vez ter o Fábio aqui. E o Fábio a gente não conhecia tanto porque é mais de texto, E trabalha no Lance, E a gente não sabia como é a voz do Fábio, Curiosidade aqui. Daí quando fui ver a voz do Fábio, voz de rádio, voz imponente. Prazer falar aqui com o Fábio aqui, de falar do Santos. Fala, Fábio, tudo bem? Um grande prazer receber você aqui. Realmente é uma honra pra gente. Mais um profissional de imprensa que participa do nosso podcast, alguém já que conhece bastante aí os bastidores do Santos Futebol Clube. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Queria que você desse um recado inicial aí para a Nação Santista. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, sempre muito bacana falar do Peixe, para toda a audiência. O Matheus até brincou sobre a minha voz, embora eu esteja no Lance. Eu vim do rádio, Sou filho de rádio, ele falou da voz imponente. Eu até peço desculpas porque a propaganda é semi-enganosa, porque minha voz já não é naturalmente imponente. E essa minha voz tá pior, porque eu vim de uma amidalite nesse fim de semana, que eu estou em processo de recuperação. Mas aí a gente vai engrenando a voz, vai ficando um pouquinho melhor. Eu agradeço a bondade do Matheus, a gente vai tocando a voz aqui. Mas como eu disse, eu vim de rádio, então faço alguns freelancers, para a 9 de Julho, para a 9 FM, como vocês bem salientaram. Amo rádio, sou apaixonado pelo rádio. Então a gente já está acostumado aí com essa questão da informação via voz, informação falante. É isso aí. Bom, gente, vamos começar então falando já desse começo do trabalho do Cuca, O Santos teve aí um empate com sabor de derrota, contra o Red Bull Bragantino aí no último domingo, uma estreia bastante esperada. A vinda do Cuca dividiu opiniões, essa que é a verdade. Muita gente que considera que não é o técnico ideal, que é um pouco ultrapassado, já outros que gostam do treinador, outros que não gostaram da forma como ele saiu, na última passagem. E eu queria já começar com o nosso convidado aqui, Fábio. O que você achou dessa estreia, esse empate 1-1? O que você já percebeu? Eu vi que você escreveu uma matéria, inclusive, com algumas mudanças ali que você identificou já do Cuca. Queria que você falasse um pouquinho disso. O que você acha que já mudou e como que você pensa que deve ser esse início aí da nova era Cuca no Santos? Então, eu acho que o time do Cuca, vendo pela essa estreia contra o Red Bull Bragantino, já mostrou algumas coisas que o Cuca costuma fazer. A cara Cuca já foi mostrada em alguns pontos em relação à equipe do Gesualdo. É interessante fazer esse comparativo logo de cara, porque o Cuca, com a formação que ele iniciou a partida, ele propicia isso, Ele não mudou nenhuma peça em relação ao último jogo do Gesualdo, que foi a eliminação do Paulista contra a Ponte Preta. Ele utilizou as mesmas peças, faz com que a gente analise, então, a postura do time. Como eu escrevi, a gente pode ver dentro de campo algumas questões relacionadas a posicionamento, primeiramente o posicionamento defensivo. O time do Gesualdo trabalhava com linhas bem definidas, Era o 4-1-4-1, com uma linha de 4 zagueiros bem definidas. E aí eu costumo não entrar nesse futebolês, porque embora nosso público aqui seja o público que curta futebol, nem todo mundo entende que esse 4-1-4-1, 4-2-3-1, 5-2-3-0, acho que é um número da telecena. Mas no caso especificamente da equipe do Gesualdo, a primeira linha de 4 zagueiros, que é o lateral direito e o lateral esquerdo, os 2 zagueiros, ela trabalhava principalmente na saída de bola e na composição defensiva. Elas eram bem definidas, o lateral direito aberto pelo lado direito, na mesma linha, na mesma reta, praticamente como uma reta traçada ali no setor de defesa, era bem definido essa linha de 4. Com o Cuca, já havia essa diferença na saída de bola.
Porque quando você trabalha a linha de 4, você basicamente chama o primeiro volante para jogar um pouco à frente. Por isso 4-1-4-1. Essa linha de 4 defensores e um volante à frente. Esse volante vem buscar mais o jogo. No caso do Cuca, os dois zagueiros se postavam um pouco mais atrás, nessa linha de 4, com dois laterais um pouco à frente. Então, quando você tem esse desenho tático, você sai mais pelos lados do campo e você utiliza menos esse volante saindo para buscar jogo. Então é a primeira mudança que eu vi em relação do time do Cuca em relação ao time do Gesualdo. E na zona ofensiva, o Gesualdo gostava de trabalhar muito o time descendo em blocos, por isso o segundo 4 do 4-1-4-1, que era com os dois pontas bem abertos, o Soteldo pela esquerda, o Marinho pela direita, o Carlos Sanches trabalhando mais pelo esse lado direito, pelo meio de campo, Sim. E o Pituca mais livre pelo lado esquerdo no meio de campo, e ficava basicamente um buraco na zona central, porque só tinha o volante, que era o Alisson, mas o Alisson não subia muito, o Alisson ficava bastante. Então ficava basicamente um buraco no meio do campo, por isso o Santos tinha pouca criação. O Gesualdo, em entrevistas, até disse que queria explorar a penetração do Pituca pelo lado esquerdo, né, do gramado. Mas o Pituca é um jogador de característica muito mais de recomposição do que de armação. E com o Cuca, o Pituca já fez mais essa função de recomposição pelo lado esquerdo, e o buraco do meio campo que tinha com o Gesualdo, com o Cuca já não existiu tanto, porque com o Pituca segurando mais pelo lado esquerdo, o Carlos Sanches teve mais mobilidade. Eu acho que a grande impressão, a principal impressão que ficou para esse time do Cuca é o Carlos Sanches mais solto. Ele continua jogando pelo lado esquerdo, mas ele Sim. tem mais participação pela zona central, aquele lugar, aquele local onde ficava o espaço, e o Carlos Sanches se aproxima mais da área, que com o Gesualdo não acontecia. Com o Gesualdo, a linha de 4 jogadores ofensivas, que era com os dois pontas abertos e os dois meias, eles trabalhavam muito em conjunto e explorava muito mais as beiradas na parte ofensiva do que a zona central, com o que é o contrário. Explora mais as beiradas na parte defensiva e mais a zona central na parte ofensiva. É isso aí. É interessante ver como com os mesmos jogadores, como o comportamento pode ser diferente de um técnico para outro, né? Bem interessante essa leitura do Fábio. Matheus tem uma pergunta, vai lá, Matheus. Então, Fábio, qual a diferença você vê mais do Cuca de 2018, perdão, o Cuca de 2018 para o Cuca de 2020, né, que você acompanha o Santos bastante? Você conseguiu ver algumas diferenças nele de parte tática ou de relacionamento? Parte tática é difícil porque foi só um jogo, né? Vai caber agora nesse jogo contra o Internacional saber o que o Cuca vai fazer. Esse jogo contra o Internacional é um jogo muito interessante para a gente analisar essa postura Cuca, porque o Cuca ele é um típico treinador, e isso o histórico dele mostra, que acaba tropeçando, os times do Cuca acabam tropeçando em jogos ditos mais fáceis e acaba beliscando jogos que estão em tese improváveis. E esse jogo contra o Internacional é um jogo em tese improvável, porque o Internacional tem mais time, tem mais treinador, o Cudê é um grande treinador, joga nos seus domínios, embora sem torcida, e o Santos vem envolto num mar muito ruim, né? O Santos não vence uma partida desde o dia 10 de março, são 5 meses. O Santos na segunda-feira completou 5 meses sem vencer um jogo. É claro que 4 meses o futebol ficou parado, mas são 5 meses sem vencer uma partida. Nesse meio tempo o Santos jogou mais 4 vezes e não venceu. Perdeu para o São Paulo no último jogo antes da pausa, empatou contra o Santo André, perdeu para o Horizontino, perdeu para a Ponte Preta e empatou com o Bragantino. Então o Santos não vence as 5 partidas. Mas é um típico jogo que o Cuca pode aprontar. E a informação do Lucas Mussetti hoje na Gazeta Esportiva, dando crédito para o Lucas, que o Cuca treinou com 3 zagueiros hoje. O Cuca gosta de fazer isso, treinar uma equipe de zagueiro, chegar no dia do jogo, você espera mudança e não tem mudança alguma, ou realmente tem uma mudança desse porte, com 3 zagueiros e o Carlos Sanches jogando de falso 9, basicamente, que é o que eu senti na provável escalação que o Lucas deu na Gazeta Esportiva. Então eu acho que esse jogo contra o Internacional vai ser um jogo muito curioso para a gente ver em relação ao Cuca. A postura do Cuca com o elenco, não, eu acho que eu vejo basicamente a mesma, e a postura do Cuca normalmente
que é a postura do paizão motivador, né? Pegar o moral do time que estava bem baixo, já tentar mexer dentro do elenco com algumas mudanças drásticas. O Cuca gosta de fazer mudanças drásticas, geralmente quando chega, né? O Cuca, ele sempre quando chega, ele costuma, nos últimos trabalhos até mais recentes, barrar o medalhão. Né? Barra algum jogador que é medalhão, barra algum jogador que veio com grande investimento. No Palmeiras de 2016 foi aquela troca com o Cruzeiro, né? Fabiano e Fabrício vieram, Robinho e Lucas foram dispensados. Robinho, que era um dos principais jogadores do Palmeiras. No Santos, no ano passado, foi com o Brian Ruiz, basicamente, né? Que foi um jogador que veio com muito investimento. O Cuca colocou para sentar no banco e depois nunca mais jogou. E com o Santos, agora nessa situação, o Cuca não pode barrar ninguém, porque o Cuca não pode contratar. O Cuca tem jogadores com iminência de saída. O que o Cuca fez para dar uma mexida no elenco? Trouxe quem estava escanteado para perto. Então, trouxe o Sérgio Chulapa, trouxe o Copete, não vou dizer que trouxe o Renato, porque o Renato seria aí para fazer uma função de superintendência que seria necessidade com a saída do Ian Thomas, mas trouxe pessoas para perto, fez aquele tradicional trabalho de motivação, aquela dinâmica de motivação logo de cara, para tentar mexer com o elenco, para tentar aí o máximo possível abraçar o grupo e vir com o moral, né? Ele nunca sabe que o moral do time não está lá essas coisas, não só pelo campo, mas muito até pelo extracampo, e aí foram as estratégias Cuca para tentar mexer com o elenco, pelo menos nesse primeiro contato. Ele até usou o termo família Santos, né? Tem usado esse termo, né? A família Santos contra... E depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele falou, né? Ele comentou que realmente precisa de uma vitória para mexer com o moral, que o moral do time está baixo. Ele sente Sim. isso. Alguns... contra o Bragantino, por exemplo, o Soteldo não jogou tão bem, e o Santos tem uma grande dependência do Soteldo. Situações de jogo, até mesmo, vamos colocar o Uribe, que até agora não fez o gol, quando chega a bola, a perna acaba pesando um pouco mais, né? Para jogadores que não estão com moral lá. Então ele tenta... E o Cuca é bom, o Cuca é um ótimo técnico de vestiário. A gente viu isso na própria última passagem. O Cuca é muito bom de vestiário, até com as excentricidades dele, mas ele é um cara que daquele perfil de treinadores que abraça realmente os atletas e tenta extrair na base da motivação. Tem uma preleção muito boa, tem um trabalho de dia a dia muito interessante, então é aquele típico paizão, né? Aquele típico treinador paizão que a gente viu aí no final da década, que a gente tinha muito no final da década de 90, início dos anos 2000, que popularizou nomes como o próprio Luiz Felipe Scolari. Vou dizer, o Luxemburgo também, em guarda das devidas proporções, nunca teve um perfil tão paizão, mas é um jogador que é bem quisto por muitos atletas que trabalharam com ele, e o Cuca vai nessa linha, vai nesse perfil. Felipe, diga lá. O Fábio falou que o Cuca, quando chega no elenco, tira de estrelas, né? Em 2018, no Santos, ele barrou o David Braz, né? Tinha uma confusão do Elano com o Cuca, e o David Braz se meteu na briga, e ele mandou o David Braz para a Turquia, que era o capitão do time. Então, tem esse aspecto. E agora, esse ano, ele não pode mudar muita equipe. E outra pergunta que eu queria fazer pro Fábio, que o primeiro jogo que me chama muito a atenção é que o Santos tem jogado encerrado de bola parada. Com o Gesualdo, não teve nenhum jogo que teve uma jogada encerrada de bola parada. No primeiro jogo do Cuca, com 2 dias só de treinamento, ele inventou uma bola parada ensaiada, que o Santos rolou pro Pará. Então, pena que foi o Pará que chutou, né? Eu até tuitei isso na hora, que o Santos não tinha... Eu estava na cobertura do jogo, fazia tempo real da partida, né? Aquele tempo real de tuitadas e análises, estava no estádio, né? Com impressões. E eu comentei isso, que o Santos veio para uma falta para o lado esquerdo, e o Santos rolou para a entrada da área, e o Pará acabou sendo infeliz no chute. Eu até comentei isso, ainda foi infeliz, e recebi um comentário de um seguidor dizendo que eu fui muito generoso usando a palavra infeliz. Mas o chute foi aquele tipo de na orelha da bola. Mas realmente o Cuca tem essa característica também, de trabalhar muito a bolas paradas. Se a gente puxar, por exemplo, o time do Palmeiras em 2016, alguns gols de jogos muito importantes foram nessa base. A gente pode puxar aquele gol contra o Corinthians, na Arena Corinthians em Itaquera, aquele 2-0, aquele gol do Mina,
ou em jogada de bola parada. O Cuca é interessante também, que eu lembro que até houve uma massiva comparação, que acho que foi uma partida antes ou uma partida depois desse jogo contra o Corinthians, uma partida depois desse jogo contra o Corinthians em Itaquera, o Mina fez um novo gol numa jogada assim ensaiada, numa jogada diferente, onde o Jean rolava uma bola para trás, acho que se não me engano o Guerra enfiava pelo lado direito, o Jean que tinha rolado essa bola tinha disparado pelo lado, aproveitado o corredor, cruzava por baixo e o Mina completava. E o Cuca deixou o Palmeiras no fim daquela temporada, o Palmeiras começou o ano seguinte com o Eduardo Batista, e depois o Cuca voltou, né, para o Palmeiras na sequência daquela temporada. E logo nos primeiros jogos do Cuca, no jogo contra o Tucumã, na Argentina, no Allianz Parque, o Palmeiras fez um gol igualzinho, desse mesmo molde, exatamente nesse mesmo lance, com essa mesma jogada ensaiada. Então, uma coisa que o Cuca preza muito é a questão de jogadas ensaiadas, de bola parada, esse trabalho surpresa, é uma coisa que a gente vai ver muito com o Cuca. Isso aí. Longo, sua vez. Aproveitar que o Fábio falou do Pará, o Pará é um cara extremamente questionado pela torcida do Santos, né? O Pará tem sido bastante questionado, o próprio Felipe Jonathan, Pituca, que não estão no seu melhor nível. Quem que você acha que pode ganhar espaço nesse time do Cuca nos próximos jogos, na própria passagem do Cuca, Fábio? Eu acho que o Madison pode ganhar muito espaço, principalmente se o Cuca for adotar esse sistema com 3 zagueiros. O Madison tem uma característica mais ofensiva do que o Pará. O Pará se segura muito a titularidade dele por 2 coisas, a liderança dele e também a característica defensiva, porque você tem na outra extremidade um lateral esquerdo bastante ofensivo, que é o Felipe Jonathan, que ataca muito bem, que cruza muito bem, um assistente nato desse time, desse elenco do Santos, mas que tem muita deficiência no corredor defensivo. Então, com o Pará pelo lado direito, dá essa equilibrada, né, entre ele e o Felipe Jonathan. Mas se o Cuca for apostar nesse esquema com 3 zagueiros, é possível que ele explore, né, o Madison, que tem uma característica de mais subida, porque não faz muito sentido você parar num sistema com 3 zagueiros. Você vai ter o Lucas Veríssimo compondo pelo lado direito, você vai ter o Luan Pérez compondo pelo lado esquerdo, que são 2 marcadores muito bons. Você vai ter pelo centro o Luiz Felipe, que é um zagueiro que eu ia dizer que é um zagueiro que não compromete, mas acho que não é o melhor termo para ser usado, porque o Luiz Felipe é um zagueiro muito consistente, mas que promete em partidas bem específicas. Ele não é um zagueiro que diferentemente do zagueiro que ele é o primor todos os jogos, o Luiz Felipe faz muitos jogos bons, mas ele acaba comprometendo em jogos decisivos. Isso acaba maculando um pouco o Luiz Felipe. Mas não é um zagueiro ruim. Aquele jogo em Itaquera no passado. O jogo de Itaquera desse ano ele foi muito mal também. Contra o Paulista, na 4ª rodada do Paulista. Em alguns jogos específicos ele vai mal. Mas não é um zagueiro ruim, é um bom zagueiro. O Luiz Felipe. Então você vai ter um sistema defensivo consistente. Eu acho que você acaba perdendo um pouco em ofensividade nesse corredor de lateral direita com o setor do Pará. Então eu acredito que o Madison possa ganhar chances com o Cuca futuramente, se o Cuca for manter esse sistema com 3 zagueiros. Você acha que o Jobson, por exemplo, teria uma oportunidade? Jobson, muita gente, inclusive eu, né, gostaria de ver tendo mais oportunidades, né? E o Pituca tem ido muito mal, né, ultimamente. Então, eu concordo contigo em relação ao Pituca, e também acho que o Jobson pode ser que ganhe espaço, e aí é uma análise pessoal. Acho que se o Cuca, porque a gente trabalhar muita base da suposição, porque a gente ainda não viu. Acho que a gente pode trabalhar mais com fatos, a gente vê quando a gente fez 5, 6, 7 jogos do Cuca. Com um só a gente tem que trabalhar ainda com suposições. Mas mantendo, por exemplo, o estilo de jogo do Santos, saindo mais pelos lados do campo do que pelo centro, eu acho um desperdício você ter o Alisson e não ter o Jobson, porque você não vai precisar tanto desse jogador que venha buscar o jogo mais atrás, mas você pode dar o espaço maior para o Jobson, que tem uma saída de bola muito mais qualificada do que o Alisson, que é um jogador de mais destruição. E num sistema com 3 zagueiros, também é desperdício você ter o Alisson, porque você vai ter 3 zagueiros e o Alisson. Ou
uma suposição que o Cuca pode trabalhar, talvez esse terceiro homem atrás ser o Alisson, né? Você trabalhar entre o Luan Pérez e o Veríssimo, ser o Alisson. Também pode trabalhar isso, também pode ser trabalhada. Eu acho que hoje o Alisson dentro de campo, ele só serviria, assim, minha forma de observar o futebol e as peças que o Santos tem. Você tem um Jobson em campo que faz basicamente a mesma função do que o Alisson, com uma qualidade de passe superior que a do Alisson, é um desperdício você ter o Alisson em campo. Hoje eu só consigo entender o Alisson, uma utilidade grande do Alisson em campo, se você não tivesse dois zagueiros tão qualificados como o Lucas Veríssimo e como o Luan Pérez, talvez o Alisson como zagueiro poderia ser testado. Talvez o Alisson ali como zagueiro pelo lado direito, numa eventual saída até mesmo do Lucas Veríssimo, pode ser uma opção. Ou numa situação como essa que o Cuca testou hoje, com 3 zagueiros, sendo o Alisson esse zagueiro central e o Jobson fazendo esse primeiro homem de meio campo. Bacana. Fala, Matheus. Então, sobre falando um pouquinho do Jobson, eu acho que pela característica do time do Cuca, né? Ele sempre gosta de um time que marca lá em cima, que um time com mais movimentação, mais pegada. Eu acho que o Alisson vai acabar sendo mais titular do que o Jobson. Mas falando um pouquinho aqui de especulação, o Santos trabalha para... Eu vi até uma matéria sua no Lance, né? Ontem na entrevista lá do Matheus Rodrigues, do CG, do Santos, falando sobre a dívida na FIFA, né? O Santos trabalha para se livrar dessa dívida com o Hamburgo para voltar a contratar. Eu imagino, não é informação, é uma opinião minha, eu imagino que 2 jogadores que o Santos vai contratar se livrar dessa dívida na FIFA é Robinho e Ricardo Oliveira. Hipotética formação, você acha possível o Santos montar um time com Robinho e Ricardo Oliveira juntos ou seria inviável, praticamente? Eu acho que é possível, mas eu, como gestor, não contrataria. Porque o menor dos problemas no Santos hoje é o setor ofensivo. Talvez, um desses 2, acredito que caberia ali para uma função central do ataque, que hoje tem o Caio Jorge, não tem mais o Eduardo Sacha, então o Caio Jorge ainda não rendeu tudo aquilo que esperávamos dele. O Raniel é um jogador que não tem tanta mobilidade, assim como o Uribe, que negativamente dispensa apresentações. O Robinho, talvez, numa situação como essa, eu vislumbro até uma possibilidade de um Robinho, e aí eu estou falando do Robinho sem considerar toda a questão de extracampo. Eu estou falando do Robinho meramente, taticamente, tecnicamente. O Robinho centralizado ali pode ser uma boa. Eu acho que até uma melhor que o Ricardo Oliveira. Conhecendo o Cuca, pode ser que venham os 2. O Cuca gosta de jogadores com esse perfil. Dividiria a liderança do vestiário. O Santos é um time de bastante meninos. Agora, não acredito ser uma prioridade um investimento ofensivo. Eu acho que o Santos tem... É necessário que o Santos tenha um investimento no mínimo em 3 posições cruciais. Primeiro, a lateral esquerda, que só tem o Felipe Jonathan. A zaga, eu acredito que o Santos precisa de mais um zagueiro. O Santos tem hoje Veríssimo, que vive na iminência de sair. E principalmente, se o Santos for contratar alguém, pode ter certeza que dificilmente o Veríssimo não vai estar mais lá. Porque para o Santos hoje conseguir se livrar das dívidas e pensar em contratar jogadores, vai precisar vender alguém, e o primeiro nome na lista é o Veríssimo. É o jogador mais pronto para deixar o clube, é o jogador com holofote europeu, embora não seja esse holofote todo, mas tem aí mercado europeu para ele, mercado dentro dos padrões que o Santos quer negociá-lo. Então precisaria de mais um zagueiro e um meia. O Santos precisa de mais um meio-campista, principalmente com a saída do Evandro. Então fica aí, e uma iminente saída do Giamotto também. Fica então essas 3 posições cruciais para que o Santos invista. E aí investir em 2 atacantes, você tem Marinho,
e Soteldo, pelo minimamente esses dois, eu acho um desperdício. É só uma parte que estava vendo a entrevista do Matheus Rodrigues, e ele, para mim, deixou na cara a entrevista que deu para vocês lá no 9FM, quando ele fala que jogadores estão se oferecendo para o Santos. O que eu imagino? Ricardo Oliveira, para mim, é o nome certo que está se oferecendo para o Santos, porque ele está sem time, ele não assinou com ninguém até agora. Os dois estão sem times, né? Faz um mês que o Ricardo Oliveira está livre no mercado, né, que ele conseguiu rescindir com o Atlético Mineiro, ele não assinou com ninguém até agora, só está treinando. Então, quando o Matheus Rodrigues falou aquilo, na hora eu pensei no Ricardo Oliveira. Mas tem outros nomes, tem... Aqui do mundo do futebol, essa questão de se oferecer, empresário oferecer, é constante, algo constante. Um nome, por exemplo, que eu tenho, que até dei informação alguns meses atrás, o Maurício Carvalho, do Urawa Reds, que é um zagueiro que quer voltar para o Brasil, né? Ele teve problema, vou reformular a frase para não dar nenhuma conotação negativa. Ele teve uma filha, não que a filha seja o problema, ele teve um problema que, por conta da pandemia, não conseguiu, demorou para conseguir conhecer a filha, né? Então, a família mora no Guarujá, então ele gostaria de voltar para ficar para o Santos, ele gostaria de jogar no Santos para ficar mais perto da família, um jogador que era capitão até pouco tempo atrás do Urawa Reds, tem passagem pelo Porto B, pelo Portimonense, da base do São Paulo, enfim, é um jogador que os empresários conversaram na época com o William Thomas, mas que ficou muito preso nessa questão da FIFA, né? Você não pode registrar jogadores, independentemente do atleta querer vir, e tem até o Urawa Reds estaria disposto até um empréstimo, com sua parte dos salários, enfim, não deu certo porque você não pode registrar ninguém. E aí esfriou, enfim. Entendi. A gente percebeu na entrevista coletiva, né, a primeira do Cuca, que ele disse ali que agora, né, ele está ciente dos problemas do Santos, né, deu a entender que tá bem tranquilo, bem motivado, bem afim de fazer um bom trabalho e tá com uma boa relação ali realmente com o Pérez, que inclusive a gente tem informação de que hoje eles têm até uma boa relação, né, os dois. Você acredita que isso vai se manter, que ele vai conseguir aí, enquanto o Pérez for presidente, porque eu particularmente acho que o Pérez não vai terminar o mandato, né? Mas você acredita que eles vão ter uma boa relação, isso vai se manter nesse trabalho do Cuca? Olha, acho que essa pergunta é de $1 milhão, porque é muito difícil você cravar que com a atual gestão vai se ter um bom relacionamento. As coisas acontecem do dia para a noite, né? O que o Matheus Rodrigues disse na entrevista já mencionada pelo Matheus aqui no podcast é que houve uma conversa no almoço, e eu tenho informação que realmente essa conversa teve, né? Na verdade, embora independentemente se tivesse informação, o próprio Matheus disse isso, que houve essa conversa que foi esclarecida, foi colocado os pingos nos is, mas que depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, também o pessoal do Comitê de Gestão, os integrantes do Comitê de Gestão, basicamente os dois que estavam no jogo, né, o Pedro Doria e o Matheus Rodrigues, conversaram, e o Cuca falou: olha, vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, essa questão das dívidas e tal, porque é importante a gente ter jogadores para compor o elenco, e existe um diálogo. O Cuca tem total noção do que é o Santos hoje, e existe diálogo. Agora, até quando, até onde vai esse diálogo, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. É sempre meio imprevisível, né, quando se trata de Cuca, né? Muito. Não, na verdade, quando se trata de Santos, e do Santos atual. Também. Do Cuca também. Longo tem mais uma pergunta. Vai lá, Longo. Ô, Fábio, quando o Cuca chegou em 2018, a missão era bem clara, fugir do rebaixamento. E nesse ano, por conta principalmente dos problemas extra-campo, tem muito torcedor preocupado com o rebaixamento. Você vê risco do Santos disputar a Série B em 2021? Eu acredito que o Santos tem risco porque acho que está seguindo uma cartilha dos times grandes quando caem, essa cartilha administrativa, mas dentro de campo acho que tem time pior que o Santos. Ele tem time muito até pior que o Santos. O Santos, pelo menos o time de 1 a 11 não é tão ruim assim, por exemplo, como a equipe do Atlético Goianiense, do Sport ou do Goiás. Por exemplo, então, tecnicamente, o Santos não brigaria para cair, o Santos ficaria naquela zona do agrião no meio da tabela. Mas o Cruzeiro
não tinha time para cair ano passado, por exemplo. A gente viu como que aconteceu tudo, né? Aquela cartilha administrativa, cheia de dívidas, isso interferindo dentro de campo, dívida com jogadores, interferindo dentro de campo, o Fala Zezé, interferindo dentro de campo. Então, basicamente, eu acredito que o Santos pode sim, corre risco sim de rebaixamento, porque administrativamente vê um bastidor muito conturbado. Mas dentro de campo, principalmente com a chegada do Cuca, que é um treinador medalhão, um treinador que tenta aí ganhar, elevar o moral do elenco, tenta ganhar aí os jogadores, acho que não brigará para cair, não. Beleza. Matheus, mais uma pergunta aí? Acho que o Fábio já respondeu tudo aqui pra gente. Agradecer aqui a presença do Fábio, respondendo várias questões do Cuca, do Santos, do José Carlos Pérez, da atual situação do Santos. Foi um prazer aqui fazer o programa com o Fábio. Show de bola. Longo, tem um último alô aí para a torcida, para o Fábio. Agradecer ao Fábio pela presença no nosso podcast. Foi um papo super legal, papo de Cuca, de Santos e Red Bull Bragantino, Santos e Inter. E agradecer também o Matheus, Felipe pela parceria e a Nação Santista que tem acompanhado o nosso programa. É isso aí. Fábio, mais uma vez um prazer receber você aqui, nosso podcast aqui. Pode voltar outras vezes, tá? Sinta-se à vontade. Aí queria que você desse um alô aí para um último recado aí para a Nação Santista. A gente está ansioso aí por boas notícias, né? A gente espera que você traga boas notícias também nos próximos dias aí para o Santista. Eu também espero trazer boas notícias, cara. A gente quer saber do Santos. Vocês não sabem, vocês torcedores, principalmente nas redes sociais, que cobram da gente boas notícias. Vocês não acreditam quando a gente quer dar boas notícias, cara. Quando a gente quer. Você parece que ele quer cobrir título, quer cobrir Libertadores, quer cobrir grandes eventos, quer cobrir time ganhando, quer cobrir time em boa fase. O turista não se sente, não pensa em vocês que o turista é satisfeito por um time em caos, porque vai dar matéria, vai dar clique, tem polêmica. Não, pra gente é um saco isso. Então, eu torço muito para que o Santos venha encontrar aí, venha ter mares mais tranquilos, né, do que esses mares envoltos que passam pelas praias da Baixada Santista, porque a gente quer mesmo ver o Santos bem. A gente quer ver o Santos indo bem da Libertadores, a gente quer ver o Santos ganhando grandes jogos, a gente quer ver o Santos brigando por título. Pra gente foi muito gostoso cobrir a última temporada com o Santos brigando na parte de cima da tabela, você vê uma figura com o Sampaoli, que traz tanto no futebol internacional, tanto no futebol internacional, o mundo, né, ficou de olho no Santos ano passado, e pra gente é muito satisfatório a gente saber que o mundo está acompanhando o nosso trabalho, o mundo quer saber do Santos, o mundo quer saber do São Paulo. É claro que o Santos, por si só, já é um time com uma marca internacional muito forte, mas claro que o time, quando está bem, é um time que atrai muito mais. Então, quero deixar esse recado para o torcedor do Santos, que a gente quer o Santos bem, a gente quer dar boas notícias para o Santos, mas que a nossa função também é dar notícias ruins. Enquanto a gente vê só notícias ruins acontecendo, é nossa função reportar. Mas enquanto isso, a gente está torcendo aqui para que as coisas melhorem. E eu acredito, cara, que desde com essa chegada do Cuca, pelo menos dentro de campo, as coisas vão se acalmar bastante. Show de bola. Bom, eu quero agradecer aqui, então, o Fábio, né, mais uma vez, muito bacana. Pedir para os ouvintes aí, né, curtirem o Twitter aí, do Podcast do Peixão, e também o Instagram. É só colocar lá Podcast do Peixão, que vai aparecer, uma arte preta, né, como o Longo fala, recusa imitações, né, arte preta lá com dizeres em branco. E também no YouTube, também lá o canal Podcast do Peixão. E não deixe de seguir também o Lance, lá Lance Santos, coloca lá Lance Santos que vai aparecer, para você acompanhar as matérias do Fábio, também Fábio Lázaro, pesquisa lá que vai aparecer para você poder acompanhar aí no Twitter e ter todas as notícias aí também do Santos Futebol Clube, ok? Um grande abraço, se cuidem nessa pandemia, porque a pandemia não terminou ainda. Fiquem com Deus, até a próxima.